Continuando, então vamos dar sequência aqui. O último elemento que vamos fazer esse processo de inserção, referência e criação de lista vai ser um elemento de tabela. Da mesma forma como a gente tem as figuras, tem os sumários, as tabelas também são necessárias dentro dos documentos e todo aquele processo de referência e lista de tabelas também são, a lista de tabela, né, é um elemento textual necessário aos documentos como o TCC e o relatório de estágio. Então, o nosso documento continua o mesmo, né? A gente fez o último processo com as figuras, então, estão aqui, né? Figuras, legendas, e a nossa tabela de figuras e as referências atualizadas. Então, a gente agora vai fazer a adição de uma tabela para esse último procedimento relacionados a esses elementos e a criação de índices automáticos. Então, vamos supor que a gente tem aqui dentro dos resultados uma, uma tabela. Vamos supor, vamos gerar uma tabela aleatória aqui com alguns dados, fazer uma formatação simples para também ilustrar a ideia dos recursos que a gente tem com tabelas. Então, aqui na seção 4, resultados, eu vou criar uma tabela aleatória aqui com alguns dados, uma tabela bem pequenininha só para ilustrar. Para fazer o trabalho de tabelas, a gente vem aqui no menu tabela e aí tem tudo relacionado aos elementos de tabela. Então, no nosso caso aqui a gente não tem nenhuma tabela criada, então algumas opções aqui estão desabilitadas. Mas a partir do momento que eu criar, todas elas ficam habilitadas para que eu trabalhe com uma determinada tabela em específico. Então eu vou vir aqui no menu inserir tabela, o nome da tabela aqui não é a legenda, né? A gente pode criar nomes e aí esses nomes podem ser usados como referências, tanto no índice de tabela quanto na referência textual. Então, em alguns casos, isso é necessário ou é utilizado, mas no nosso caso a gente sempre vai usar as legendas, né, como sendo referência às tabelas. Então, eu vou criar uma tabelinha aqui de 3x3, com o nome tabela 1. Pode ter ou não um título em específico, né, para aquela tabela. E tem a opção de não dividir em páginas, né? Isso aqui é útil quando você tem uma tabelinha para o final da sua página, para que ela não se divida e fique em duas páginas. O software vai tentar, né, otimizar para que a tabela toda fique em uma determinada página. Claro que se ela se estender a mais de uma página, se ela tiver um tamanho maior que de uma página, isso aí vai ser impossível colocar numa página só. Então ele vai quebrar e vai dividir a tabela em mais de uma página. Existem formatações padrões também aqui para construir formatações visuais, né, específicas para alguns elementos, algumas cores, enfim. Caso queiram usar, fica disponível aí alguns formatos. No nosso caso, a gente não vai usar nenhuma, eu vou formatar de forma simples aqui depois por conta, mas existem alguns elementos próprios aqui e estilos já definidos. Então, eu vou vir aqui em inserir, a gente inseriu a nossa tabela aqui. Eu vou vir selecionar a tabela e vou vir aqui em propriedades, certo? Então, eu tenho aqui as propriedades da tabela. A gente tem aqui, de novo, o nome, o alinhamento dessa tabela. No nosso caso, eu não vou querer uma tabela que se estenda por toda a largura da página. Então, eu vou vir aqui e trocar o alinhamento. Ao invés dele ficar alinhado à esquerda, ele vai ficar alinhado centralizado. Mas lembrando, isso aqui é a tabela. O texto da tabela a gente pode modificar dependendo da célula, da linha, enfim. A largura, a gente vai colocar uma largura relativa, eu vou falar que a minha tabela vai ocupar 75% da largura disponível na minha página, e o espaçamento acima e abaixo eu vou colocar 1 centímetro acima e 1 centímetro abaixo, exatamente para fazer o distanciamento entre o texto. O fluxo do texto seria aquela ideia de cada célula, né? Então, aí cada célula vai ter um comportamento. Depois a gente vai fazer as alterações específicas aqui, porque a gente talvez não queira todas com o mesmo comportamento. A divisão das colunas, né? Como é uma tabela uniforme, né? Eu posso dividir igualmente, mas também na parte de interface eu posso alterar e modificar a minha tabela. A parte de bordas, que também depois a gente pode formatar, e o plano de fundo. Então, primeiro a gente vai inserir alguns dados e depois vai fazer a formatação de algumas linhas, né? Então, está vendo que aqui
ele gera, né, um espaçamento aí entre a minha tabela e o meu parágrafo. E aí a gente vai colocar aqui alguns dados dentro dessa tabela. Como eu disse, né, eu posso aqui modificar, ó, tá vendo, a largura de uma coluna, enfim, depois a gente vai fazer algumas alterações. Essa tabela é uma tabela simples, é uma tabela com estatística de disciplinas, por exemplo. Então eu tenho aqui as disciplinas, eu tenho a disciplina de sistemas operacionais e tenho a disciplina de banco de dados. E aí eu tenho aqui, por exemplo, uma informação que é a quantidade de alunos, por exemplo, quantidade de alunos. E aqui eu tenho, por exemplo, a média desses valores. Então vamos supor que aqui em sistemas operacionais eu tenho 33 alunos e a média da nota é de 85. E aqui em banco de dados eu tenho 30 alunos e a média de nota é 82. Beleza, então uma tabela bem simples aqui, só para ilustrar a formatação. Então, ó, por exemplo, eu quero formatar simplesmente essas 3 primeiras linhas. Então, ó, vamos trocar aqui, a minha fonte vai ser Times New Roman, ela já está aqui. Eu vou colocar tamanho 16, por exemplo. Enfim, normalmente não é um formato utilizado, né? Essa estilização muito fora do padrão BNT, mas, de novo, esse documento não necessariamente segue todas as regras, e aí depois a gente precisaria validar isso aí dentro das regras da BNT, né? Nesse caso aqui, eu quero formatar o texto, então o meu texto eu quero que ele se centralize horizontalmente, então eu faço esse ajuste aqui. Eu vou falar que, além disso, eu quero que o meu texto fique centralizado, mas verticalmente. Então, para isso, eu preciso voltar lá na propriedade da tabela. Então, eu volto aqui dentro de tabela, a gente continua com aquelas configurações básicas. O alinhamento aqui, ó, dentro de fluxo do texto, a gente tem um alinhamento vertical. Ele está em cima, como a gente viu no documento. Só que agora eu quero que ele fique centralizado. Então, ele vai vir para o alinhamento vertical centralizado. As colunas a gente vai definir da mesma maneira. Aqui a gente vai aplicar bordas, mas a gente pode deixar também para aplicar depois, quando a gente selecionar a tabela toda, no final. E plano de fundo, eu vou colocar aqui uma cor, certo? Só para ilustrar também essa formatação, bem simples aqui. Então, ó, tá vendo que agora a gente tem o texto centralizado horizontalmente e verticalmente. E aí agora a gente vai fazer a formatação do restante, também de forma bem simples aqui. Eu quero que fique centralizado, certo? Então agora meu texto está centralizado horizontalmente. A gente poderia, de novo, alterar a largura dessas colunas aqui, e isso impactaria, né, na formatação do texto, mas nosso objetivo aqui também não é essa parte de formatação. Eu simplesmente vou vir aqui e colocar algumas bordas, né? Então, posso fazer de novo aqui, botão direito, propriedades da tabela, bordas. E aí eu vou aplicar bordas a todas as células. E aí ele vai dar essa dimensão aqui. Ok? Então, está aqui nossa tabelinha. Só que, de novo, o objetivo aqui é criar a tabela, né? Além disso, fazer as referências e a lista de tabelas de forma dinâmica. Então, com isso aqui, de novo, eu vou selecionar a minha tabela e vou vir aqui em inserir legenda. Foi como a gente fez com as figuras. Então, vou colocar aqui de novo, né? Opa, cliquei errado. Inserir. Referência não, inserir. Cadê? Opa, ele não está com a opção aqui, ó. Inserir legenda, porque eu estava selecionando, né, a tabela. Eu só preciso clicar na tabela. Então, ó, legenda da tabela. Eu vou colocar aqui a legenda como sendo quantidade de alunos e média de notas. Então, essa vai ser a minha legenda. Vai ser a tabela, categoria tabela, a numeração vai ser arábica, que nem 1, 2, 3,
o separador e aqui de novo a posição da minha legenda. E aqui vai ser como vai ser mostrada a legenda. Vou dar um OK. Tá vendo que aqui ela ficou alinhada à esquerda, eu também vou colocar para o alinhamento à direita. Essa distância aqui a gente pode modificá-la, né? Porque essa aqui é a distância da tabela para o texto, então eu posso vir aqui em propriedades e modificar e diminuir. Mas para a gente está interessante aqui, a gente não precisa modificar isso aqui. Beleza, então uma vez que eu crio a tabela, o que acontece? Eu vou fazer de novo uma referência no texto. E aí a gente vai usar de novo aquele recurso da inserção de referência, que é a ideia de, uma vez atualizada, né, se eu crio outra tabela, se essa tabela muda de posição, tudo isso está automaticamente gerenciado pelo software. E aí a gente não precisa fazer atualização no texto. Então eu venho aqui, venho na opção, por exemplo, aqui dentro do texto eu vou colocar algo do tipo, de acordo com aí a gente colocaria, né, a tabela 1. Então, como eu não quero fazer isso no texto direto, né, igual aqui, ó, tabela 1, por exemplo, porque eu teria esse problema da atualização, caso houvesse outra tabela, eu vou fazer de novo a inserção de uma referência. Então, inserir referência. A gente fez de figuras, né, na última vez, agora a gente vai fazer de tabela. Então, eu vou selecionar o elemento aqui, tabela. A gente só tem uma tabela aqui, então por isso que ela fica listada aqui. E, de novo, eu vou usar a mesma ideia que a gente usou com a figura. Eu vou fazer a referência para essa tabela por meio da categoria e número. Então, ele vai apresentar tabela 1, certo? Ao invés de tabela 1, quantidade de alunos e média, que seria a legenda, né? Texto da legenda, por exemplo. Então, categoria e número ele vai inserir, ó, eu vou dar um inserir aqui, ó, automaticamente a gente tem aqui a inserção da tabela 1, certo? Eu vou colocar um ponto aqui, a gente teria de acordo com a tabela 1. Seria um texto aqui, né? A gente continuaria falando aqui de acordo com a tabela 1, o número de alunos, tal. Então, ó, de novo, a referência fica clicável, né? Então, se ele tivesse numa outra página, né? À medida que eu clico, ele leva a referência para a nossa tabela. E também, como foi feito com as figuras, é um elemento textual dos documentos, né, de TCC e tudo mais, a lista de tabelas. Então, da mesma maneira como a gente fez aqui a lista de figuras, a gente vai fazer a lista de tabelas. Então, aqui na nossa segunda página, né? Opa, acabou não quebrando aqui, ó. Então, a página 2 tem o sumário, a página 3 a lista de figuras e a página 4 seria a introdução. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma inserção de uma quebra de página. Uma vez feito isso aqui, eu crio uma nova página aqui e aqui sim a gente vai gerar a lista de tabela. Então, como a gente fez para figuras, né? Eu venho aqui na opção inserir, sumários e índices, sumário, índice ou bibliografia. E aqui eu vou substituir o sumário pelo índice de tabelas. E aí eu vou chamar de lista de tabelas. E aí tem a proteção contra a modificação do documento inteiro. Aí, ó, aqui é que se a gente tivesse usado os nomes das tabelas, aqui eu criaria um índice ou pelo nome ou pelas legendas. Então, por isso que aquele nome da tabela lá faz diferença aqui nesse índice, na criação do índice. Então, eu preciso ajustar aqui, caso eu queira usar um ou outro. Então, a categoria tabela, exibir referências. Então, eu vou dar um OK aqui, ó. E da mesma maneira como a gente criou a lista de figuras e o sumário, a gente tem aqui, ó, a referência da nossa tabela, certo? Então, a nossa tabelinha foi inserida e ele foi reconhecida na página 8. Então, se a gente vier aqui na página 8, ó, 7 e 8, exatamente a nossa tabelinha está aqui. E aí, de novo, se eu tivesse que inserir uma nova tabela, automaticamente o software ia entender que essa aqui passaria a ser a tabela 2, por exemplo, e assim por diante. Como o nosso sumário ficou desatualizado, para atualizar, basta vir aqui, ó, botão direito, atualizar índice. Então, agora ele já atualizou as páginas relativas ao sumário. Eu não sei se nas figuras chegou a modificar, mas vamos atualizar aqui. Modificou também. E a lista de tabela foi gerada, né? Então, aqui ele não precisa atualizar, porque ele já foi gerado. Então, com isso, a gente tem
Os principais elementos, né? A ideia do elemento de figura, porque a gente precisa criar a lista de figuras, a ideia das tabelas, porque a gente precisa criar a lista de tabelas, e a referência do sumário usando os estilos de texto para criar o sumário automático. Então, sempre que for fazer, né, essa criação desses elementos, o uso desses elementos no texto, utilizando esses recursos, seu texto sempre vai ficar coerente e atualizado, né, sem a necessidade de ficar revendo e reavaliando, revisitando o texto para atualizar referências. Então não incorre no erro de, às vezes, você citar uma figura e a figura não tem nada a ver porque você adicionou uma figura nova e esqueceu de atualizar no texto. Então, usando essa ideia de referências e legendas aqui, né, a gente consegue ter esse texto dinâmico. E aí agora a gente vai fazer a última parte, que é a parte de bibliografia. E aí eu vou citar um novo software aqui para a gente poder fazer essa parte relacionada à parte de bibliografia aqui.